A relação entre tempo, matéria e consciência sempre foi um dos temas centrais das discussões filosóficas e espirituais. Dentro desta perspectiva, podemos considerar que não existe matéria sem tempo, pois é através do tempo que a matéria se manifesta e permite experiências. Se a alma busca evoluir e ascender para um plano superior ao quarto dimensional, então o tempo torna-se a moeda pela qual a consciência compra sua própria jornada de aprendizado neste plano. Se admitirmos que nossa verdadeira morada está no 4D, afinal, aqui, a primeira regra do jogo é: se nascemos, devemos morrer. Então esta realidade material seria uma ilusão temporária, uma experiência imersiva, para que a alma possa se testar e expandir sua compreensão. Dentro desse contexto, o ego seria como uma inteligência artificial, um subprograma criado para operar nesse mundo físico e gerenciar a interação com o tempo e espaço. Contudo, essa IA tem a capacidade de desenvolver opiniões e resistir à direção da consciência maior, criando desafios internos e externando o que chamamos de livre-arbítrio. Assim, como em um jogo de realidade virtual, onde um jogador pode esquecer-se de que está imerso em uma simulação, o ego frequentemente se apega à ilusão da matéria e acredita que este mundo é a única realidade. No entanto, ao fim de cada jornada morte, ele precisa se dissolver e reintegrar-se à consciência superior, que extrai o aprendizado e prepara um novo ciclo. O ego é um mecanismo de defesa da identidade, uma ferramenta de navegação no plano físico, mas que, quando assume o controle absoluto, torna-se uma prisão. Uma analogia pertinente é a da alma como um bolo, onde cada fatia representa uma encarnação, e a totalidade do bolo corresponde à integração de todas as experiências. O espírito, neste sentido, é o padeiro que dá forma ao bolo, proporcionando os elementos necessários para que a alma possa crescer e se expandir. Cada ciclo de vida é uma nova fatia retirada e degustada, e ao final de um ciclo maior, todas as fatias se unem, trazendo a plenitude do aprendizado. Se a alma é esse bolo, o ego muitas vezes assume o papel de um confeiteiro teimoso, que tenta alterar a receita sem compreender o propósito original. Ele adiciona camadas de ilusões, apegos e falsas identidades, dificultando a absorção do aprendizado. Contudo, ao fim de cada encarnação, o bolo retorna ao padeiro original, que dissolve os excessos e preserva apenas a essência do sabor adquirido. A alma busca crescer, integrar e expandir sua essência, mas o ego, ao resistir, cria um jogo de autossabotagem. Essa resistência muitas vezes se manifesta em ciclos repetitivos de sofrimento, onde padrões não resolvidos retornam a cada nova existência. A busca pela expansão exige que a alma confronte suas sombras, compreenda suas limitações e aprenda a dissolver as ilusões criadas pelo ego. Aqui entra um ponto interessante: a infidelidade. Se o ego não é fiel à alma, como ele pode ser fiel a qualquer outra coisa ou pessoa? A infidelidade vai além do conceito comum de traição entre casais. Ela se manifesta de inúmeras formas no comportamento humano, sendo uma das principais raízes dos sofrimentos vividos nesta dimensão. A infidelidade, como a própria essência, é a mais sutil e devastadora, pois nos afasta da verdade e da conexão genuína com quem realmente somos. A maior parte dos problemas dessa dimensão decorre da infidelidade. Infidelidade consigo mesmo, falta de amor próprio, com o outro, desrespeito e desconsideração, com o propósito, abandono da missão pessoal, com a jornada, fuga dos desafios e principalmente com o tempo, desperdício e negligência da própria existência.
Traímos nossa alma quando não seguimos nosso chamado, quando ignoramos nossa intuição, quando escolhemos o caminho mais fácil, ao invés do necessário para o nosso crescimento. A abundância, o infinito, necessita de movimentos. Quanto mais movimentos certos fazemos em direção a algo, mais abundância teremos. O infinito não significa receber infinitamente, mas mover-se infinitamente em direção a algo. A verdadeira infidelidade ocorre quando deixamos de nos mover, quando nos tornamos estagnados em padrões destrutivos ou ilusões confortáveis. A vida exige fluxo, e aqueles que se recusam a avançar, inevitavelmente, sofrem as consequências do aprisionamento interno. O ser humano é inconsciente em relação ao tempo. Não sabemos como utilizá-los, somos ansiosos, não nos comprometemos com nada, buscamos prazeres imediatos. Como crianças rebeldes em busca de atenção, acabamos necessitando de múltiplas encarnações e vivendo em um mundo caótico. O mais curioso é que culpamos nossos ancestrais, nossas famílias e circunstâncias externas. No entanto, foram os antigos que pavimentaram o caminho para que tivéssemos mais tempo para evoluir, não apenas a nós mesmos, mas eles também, pois o tempo é sempre presente. E no decorrer desse caminho, quanto mais imaturos somos, mais perdemos. Perdemos oportunidades, perdemos pessoas. Não por falta de amor, mas por falta de maturidade, por falta de humildade, por falta de comprometimento. A vida não é um jogo, embora muitos a tratem como tal. Mas ela está longe, muito, muito longe de ser um jogo. Cada escolha errada gera consequências, cada descuido constrói um abismo. E muitas dessas perdas são irreversíveis. A vida gera cicatrizes na alma, cicatrizes que muitas vezes levam milênios para serem curadas e que jamais serão esquecidas. Não mensuramos a dimensão de nossas palavras e ações, porque somos imaduros e inconscientes. Não cuidamos da vida, mas queremos que a vida cuide de nós, que nos traga mares abundantes de bênçãos. Como queremos ser felizes em qualquer área da vida se não somos responsáveis nem por nós mesmos? Como poderemos ser responsáveis por nutrir abundância se sequer sabemos sustentar nossa própria existência? A vida nos dá todo o tempo oportunidades através da dualidade, mas somos como reis, deuses em nossa própria ilusão, acreditando que a vida tem obrigação de nos nutrir, mas toda mãe sabe que para educar um filho deve deixá-lo cair, se machucar, aprender pela dor e pelo sofrimento. A diferença entre a mãe e o filho é que a mãe compreende a dor, e isso se expande ao macro, aos relacionamentos, à conexão com o planeta, à alma e ao cosmos. Cada ato de aprendizado é uma forma de evolução. A vida não pode permitir que semeemos caos e destruição apenas porque estamos dormindo e aprisionados em nossos hologramas mentais. Isso não é maldade, isso é amor. Amor na forma mais pura e elevada, pois permite que cresçamos, amadureçamos e nos tornemos responsáveis por nós mesmos e pelos ciclos que criamos. A evolução não se dá pela busca incessante de prazer ou de poder, mas pelo entendimento da responsabilidade sobre cada ação e consequência. Somos responsáveis pelo equilíbrio cósmico, e a falta de maturidade e comprometimento com a jornada nos faz afastar não apenas de nossa verdadeira essência, mas da harmonia universal. Sejamos mais responsáveis com o tempo, com as almas que cruzam nosso caminho, seja essas minerais, vegetais, animais, hominais, angelicais, encarnadas ou desencarnadas, e também com a jornada que escolhemos trilhar. Pois ao final, tudo se resume a isso,
quem fomos no tempo que nos foi dado. Um por todos e todos por um, até que o último retorne a uno. Namastê, gratidão.